Pessoal, como estão? Professor Tiago Turnes para falar com vocês hoje sobre a unidade 1, conteúdo bioenergética e metabolismo no exercício. Então, a gente vem falando nas últimas aulas sobre os metabolismos anaeróbios, então a via da fosfocreatina, que seria o metabolismo anaeróbio alático. Depois falamos sobre o metabolismo anaeróbio lático, ou sistema glicolítico, e hoje nós vamos entrar no sistema oxidativo, então o metabolismo aeróbio, que é o tema da aula de hoje, metabolismo aeróbio, ou também chamado de fosforilação oxidativa. Então, podemos ver neste painel que à esquerda tem a reação da fosfocreatina, que utiliza a fosfocreatina como substrato, né? E uma reação simples, né? Envolvendo aí a creatina quinase, então uma única reação, por isso que ela é assim rápida, né? Depois entramos na glicólise, metabolismo anaeróbio lático, que faz a quebra da glicose em glicogênio, produzindo lá piruvato, que depois pode formar lactato, ou o piruvato pode entrar no metabolismo que vai ser o abordado na aula de hoje. Então, esse piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A, que vai entrar no metabolismo aeróbio, passar pela etapa do ciclo de Krebs, passar pela cadeia transportadora de elétrons utilizando o oxigênio e aí formando uma quantidade de 32 ou 33 ATPs se o substrato energético for glicose ou glicogênio, que a gente vai abordar mais na aula de hoje. Então, ele produz uma energia, uma quantidade de energia por molécula de glicose já maior do que a própria glicólise. Importante destacar que o metabolismo aeróbio é o único que pode utilizar aí de carboidratos, né, por meio da glicose e do glicogênio, gorduras e proteínas como substrato energético. Então, esse é o tema da aula de hoje, que eu vou iniciar com a pergunta da última videoaula, né? Por que a glicólise pode ser considerada a primeira etapa do metabolismo oxidativo pela degradação de carboidratos? A resposta, eu já comentei na última aula, mas ela é simples. Então, se não tem suprimento adequado de oxigênio para aceitar hidrogênios lá na mitocôndria, no final da cadeia transportadora de elétrons, que vocês vão ficar sabendo mais no final da aula de hoje, o piruvato ele vai aceitar os hidrogênios e formar lactato. Lembram? Para haver aí uma reciclagem do NAD para que a glicólise possa continuar acontecendo. Então, isso forma lactato, ATP e NADH. Esse seria o saldo da glicólise, né? 2 ATPs, 2 NADH e lactato. Caso haja oxigênio disponível, os hidrogênios eles serão transportados para a mitocôndria e a subsequente produção aeróbia de ATP por meio do sistema aeróbio lá dentro da mitocôndria. Então, por isso que a glicólise pode ser considerada a primeira etapa aí do metabolismo aeróbio, quando o substrato energético são os carboidratos. Então, o metabolismo aeróbio é também denominado fosforilação oxidativa, e quando o substrato energético são glicose ou glicogênio, ele faz uma produção de 32 ou 33 ATPs por molécula de glicose ou de glicogênio. Então, a produção já maior do que a própria glicólise, lembrem, lá que eram pela glicose 2 ATPs, pelo glicogênio 3 ATPs. Então, a fosforilação oxidativa pela glicose já vai para 32 ATPs, e 33 ATP se for pelo glicogênio. Então, isso já é uma vantagem do metabolismo aeróbio. Ele produz uma quantidade maior de energia por molécula. O sistema aeróbio ele é composto por 3 estágios. Primeiro estágio, formação de acetilcoenzima A. Segundo estágio, oxidação desse acetilcoenzima A no ciclo de Krebs. E o terceiro estágio, formação de ATP na cadeia de transporte de elétrons, a cadeia respiratória. Onde vai ocorrer, então, a oxidação do acetilcoenzima A no ciclo de Krebs e a formação da ATP na cadeia de transporte de elétrons? Isso vai acontecer dentro da mitocôndria, enquanto que essa formação do acetilcoenzima A acontece aqui fora. A gente pode ver a própria glicólise, né, acontecendo no citoplasma, e depois os outros processos vão entrar na mitocôndria, como a gente pode ver aqui pela membrana externa e a membrana interna, culminando lá na produção de ATP. Então, estas são as 3 etapas. Primeira, produção da acetilcoenzima A, depois o ciclo de Krebs, podemos ver aqui as reações, e a terceira, a cadeia de transporte de elétrons. Então, o foco da aula de hoje vai ser baseado na quebra da glicose e do glicogênio. Então, não necessariamente que pode haver aqui também por meio da quebra de proteínas ou da lipólise, a quebra de triglicerídeos, ácidos graxos, que depois entrariam no ciclo de Krebs. Proteínas também podem entrar no ciclo de Krebs, podem ser todos convertidos em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs. Mas a aula de hoje nós vamos focar na molécula da glicose. Então, a glicose é composta aí por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E a reação
da glicólise faz uma quebra parcial dessa glicose em 2 piruvatos, que são compostos aí por 3 carbonos, 4 hidrogênios e 3 oxigênios. Se a gente for olhar para a glicose, o oxigênio está pela metade, né, de 6 caiu para 3. Carbono também, de 6 caiu para 3, mas o hidrogênio ele caiu de 12 para 4. Então, acontece que são 2 moléculas de hidrogênio, vai para 8, faltam aí 4 hidrogênios, que na realidade serão transportados pelos NAD, os carregadores de hidrogênio, os carregadores de energia. Então, cada NAD carrega 2 hidrogênios e 2 elétrons associados, então a gente tem aqui a formação de 2 NADH, que vão pegar esse hidrogênio, esses elétrons e levar lá para dentro da terceira etapa do sistema aeróbico, que é a produção aeróbica de ATP. Estes 2 piruvatos vão ser convertidos em 2 acetils, né, que é uma molécula de 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio, e esse acetil, essa reação ela vai ser por meio de uma descarboxilação, que nada mais é do que perder um carbono, né, que vai ser aí a formação de um gás carbônico. E esse acetil vai se unir à coenzima A e formar essa bendita molécula que a gente vem falando aí, que é a acetilcoenzima A. Então, a glicose, esse processo de formação por meio da glicólise, forma 2-acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, como a glicólise quebra a glicose em 2 piruvatos, esses 2 piruvatos, né, fornecem aí 2 rodadas do ciclo de Krebs. Então, aqui eu vou mostrar uma rodada para fim didático, mas é importante lembrar que uma glicose ela fornece 2 piruvatos, então o saldo vai ser dobrado. A principal função do ciclo de Krebs é unir as moléculas de acetilcoenzima A, que lembrem, tem 2 carbonos, com o oxaloacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, e formar, por meio da reação da citrato-sintase, essa enzima, a síntese do citrato. Essa molécula do citrato, por isso que alguns chamam aí de ciclo do ácido cítrico, por causa da formação do citrato por meio da acetilcoenzima A e do oxaloacetato. Então, acontecendo dentro da mitocôndria, depois vai para a reação do isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, o succinato, fumarato, malato e, novamente, o ciclo de Krebs, formando, né, NADH, FADH e gás carbônico e GTP, que vai depois esses NAD e esses FAD entrar lá na cadeia transportadora de elétrons para a produção aeróbica de ATP. Então, onde ocorre o ciclo de Krebs? Dentro da mitocôndria. A função do ciclo de Krebs principal é remover hidrogênios e a energia a ele associadas a partir de vários substratos envolvidos no ciclo para fornecer energia na cadeia de transporte de elétrons. A produção do ciclo de Krebs é 3 moléculas de NADH e 1 molécula de FADH. Já avisando que um NADH ele fornece depois a produção de 2,5 ATP, enquanto que um FADH ele fornece 1,5 ATP. Então, dá para dizer que o NADH ele é mais rico em energia do que o FADH. E esse processo de fornecimento de energia vai acontecer na próxima etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons. Então, o ciclo de Krebs, né, ele vai unir aqui essas moléculas que eu já comentei da acetilcoenzima A com o oxaloacetato por meio da CS, né, a citrato-sintase, e formar a molécula do citrato, que é de 6 carbonos. Depois, uma série de reações acontecendo no ciclo de Krebs. O importante é entender, não cada nome decorar, mas entender a formação geral do ciclo de Krebs, que vai fornecer aí, criar 3 moléculas de NADH por piruvato, que entrou aqui, né, por acetilcoenzima A, 1, 2, 3 NADH e 1 FADH. Então, vai ter uma produção líquida de 3 NADH e 1 FADH, que depois vão contribuir com o grosso da energia lá na cadeia de transporte de elétrons. Outra enzima importante que vale destacar é a isocitrato desidrogenase, na reação da isocitrato com a alfa-cetoglutarato. A succitrato desidrogenase, também importante, né, entre a succinato e a fumarato, formando aqui o FADH, que é outro transportador de energia. Essa reação, pessoal, da GTP, também é a fosforilação a nível de substrato que acontece no ciclo de Krebs. Então, nada mais é do que uma formação de uma molécula de ATP. Então, o GTP ele fornece aí o seu fosfato, seu grupamento fosfato, para o ADP, para a fosforilação do ATP.
Então, é o trifosfato de guanosina que vai produzir energia, vai produzir já um ATP aí no meio do ciclo de Krebs. Mas o grosso mesmo da produção de energia é pela formação aqui dos NAD, dos 3 NAD e do FADH, que vão adentrar depois na cadeia de transporte de elétrons. E vale lembrar, pessoal, que uma molécula de glicose é quebrada em 2 piruvatos. Então, se uma molécula de glicose no ciclo de Krebs fornece aí 3 NADH e 1 FADH, significa que um piruvato, né, e uma glicose fornece 2 piruvatos, então multiplica isso por 2, significando aí que no final, cada molécula de glicose fornece 6 NADH e 2 FADH. Em resumo, o ciclo de Krebs ele completa a oxidação de carboidratos, gorduras ou proteínas, produz CO2 e fornece elétrons para fornecer energia para a produção aeróbica de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, que é onde a gente vai entrar agora no terceiro estágio do metabolismo aeróbio. Então, aqui a gente percebe que o NADH e o FADH vieram do ciclo de Krebs e entraram na cadeia de transporte de elétrons. Onde ocorre a cadeia de transporte de elétrons? Ocorre na mitocôndria. Como? Por meio do uso da energia potencial disponível nos transportadores de hidrogênio reduzido, o NADH e o FADH, os elétrons passam por transportadores de elétrons, os citocromos, nos quais há liberação de energia para refosforilar ADP em ATP. E o oxigênio, onde é que ele entra? O oxigênio ele permite a continuidade da reação, aceitando os elétrons que passam adiante e se combinando com o hidrogênio para formar água. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, aqui a gente tem a nossa mitocôndria, a membrana externa, a membrana interna, onde estão os complexos, os citocromos, são proteínas aqui intermembranas, e a unidade respiratória, que é onde vai haver aqui o complexo ATP sintase, onde vai haver a fosforilação oxidativa de fato. E aqui o espaço intermembranas, né? Espaço intermembranoso. Qual que é a base da cadeia de transporte de elétrons? Ocorre o transporte de elétrons entre estes complexos, podemos ver aqui a setinha azul, é o caminho que os elétrons vão fazer. Isso faz com que os H+, que estavam em maior quantidade na matriz mitocondrial, vão para o espaço intermembrana, criando um gradiente positivo de íons H+, e esse gradiente positivo cria energia potencial para depois formar ATP. Então, aqui cria-se um gradiente eletronicamente positivo para que esse íon H+, ele volte por meio da unidade respiratória para dentro da matriz mitocondrial e isso faça com que a energia cinética faça a fosforilação do ADP com o fosfato inorgânico, formando o ATP. Certo? Então, essa é a visão geral da cadeia de transporte de elétrons. A gente tem aqui a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Acima, o citosol, né, a citoplasma, o espaço intermembranas entre as membranas e a matriz mitocondrial. Existe uma série de citocromos aqui chamados de complexos, são proteínas intermembranas. Então, temos aqui o complexo 1 em amarelo, o complexo 2 em rosa, o complexo 3 em vermelho, o complexo 4 em verde e o complexo ATP sintase, que é o final aqui dessa reação, lá no final destes complexos. Entre o complexo 1 e 3, ou também o 2 e 3, existe uma molécula chamada aqui, uma proteína albiquinona, que ela se move entre o complexo 1 e 3, ou 1, 2 e 3, e aqui a citocromo C, que também é uma carregadora de elétron, mas móvel entre o complexo 3 e 4. Na matriz mitocondrial é onde está a maior quantidade de íons H+, certo? E a cadeia transportadora de elétrons vai funcionar basicamente bombeando estes H+, em abundância na matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, para bombear H+, estas proteínas, os citocromos, precisam estar no seu estado reduzido. E aqui eu vou relembrar aquele macete, né? O opera. A oxidação perde elétrons e a redução aceita elétrons. Então, iniciando, pessoal, o complexo 1 ele vai ser reduzido pelo NADH, esse transportador de elétron e H+, né? Que é o NADH. Então, ele vai deixar o seu complexo 1 aqui, vai ser o agente oxidante do complexo 1, que vai ficar reduzido, e quando ele é reduzido, ele carrega o H+ para o espaço intermembrana.
4 íons H+. Certo? Depois aparece a ubiquinona, que vai oxidar o complexo 1. E com essa oxidação do complexo 1, ele não está mais reduzido, ele para de jogar H+ aqui para dentro. Certo? Então, a ubiquinona ela vai lá, em seu formato reduzido, levar os elétrons que estavam aqui no complexo 1 para o complexo 3. Então, o complexo 3 ele fica reduzido, né? Ele recebe elétrons, fica no formato reduzido e joga 4 íons hidrogênios para o espaço intermembrana. Entra, então, outra proteína móvel, o citocromo C, que vai oxidar o complexo 3, né? Então, esse complexo 3 vai deixar o seu formato reduzido e vai parar de jogar esses 4H+ aqui para fora. Depois, o complexo 4 fica reduzido ao oxidar o citocromo C, e quando ele fica reduzido, ele joga 2H+ para o espaço intermembrana. Esses elétrons, né, que foram carregados do complexo 1 para o complexo 3, né, da ubiquinona para o complexo 3, citocromo C, o complexo 4, esses elétrons, eles vão, então, ser transportados, carregados aqui pela molécula do oxigênio. Então, o oxigênio ele acaba entrando como aceptor final de elétrons. Então, o oxigênio ele aceita esses elétrons que estavam no complexo 4 e, assim, com a união dele com os íons H+, forma-se água. Por isso que é chamada de respiração celular, né? Por isso que é chamado de respiração. Então, o oxigênio ele tem essa função aqui de aceptor final de elétrons, permitindo a continuidade da cadeia de transporte de elétrons. Certo? O que aconteceu? Ao final desta reação, né, eu já vou explicar juntos, eu vou falar primeiro do NADH, foi jogado, pessoal, 10 íons hidrogênios aqui para o espaço intermembrana. Lembrem disso depois. Este complexo 2 ele não é intermembrana. A gente pode ver aqui que ele não está ligado ao espaço intermembrana. Então, ele também é oxidado. Também é reduzido para poder levar esses elétrons, esses hidrogênios, para o espaço intermembranoso. Então, quem vai fazer essa reação é o FADH2. Então, o complexo 2 ele é reduzido pelo FADH2. Lembram que vem um FADH2 lá do ciclo de Krebs. E este complexo respiratório 2, ele vai passar, a partir de então, todo o processo que o NADH também passou. Então, a ubiquinona levando esses elétrons para o complexo 3, o complexo 3 passando seus elétrons pela citocromo C passando seus elétrons para o complexo 4, e o complexo 4 passando esses elétrons para o oxigênio. Então, o FADH ele entra depois do NADH. Isso quer dizer que o FADH ele só vai levar 4 hidrogênios do complexo 2 e 2 hidrogênios do complexo... Desculpa, 4 hidrogênios do complexo 3 e 2 do complexo 4. Então, 6 hidrogênios no total. Certo? Então, estas reações fazem com que haja uma concentração maior de H+ no espaço intermembrana. Então, fica a formação aqui de um gradiente eletronicamente positivo. E quem vai quem vai possibilitar a volta desse H+ para dentro da matriz mitocondrial é o complexo ATP sintase, esse complexo final que é chamado de unidade respiratória. Então, lembram lá da analogia da represa, quando tem muita água na barragem, essa água armazenada ela fornece energia potencial, energia cinética para a geração de energia mecânica? Então, né, aqui vai ser parecido. Então, esses H+ em abundância no espaço intermembrana, eles vão gerar energia potencial a partir da passagem desses íons H+ pela unidade respiratória, gera energia cinética que gira esse complexo do ATP sintase, que tem lá na sua ponta o ADP e o fosfato inorgânico. Então, por meio da passagem do H+, há essa fosforilação do ADP com o fosfato inorgânico formando o ATP. Então, uma reação que não utiliza energia. A ATP sintase capta a enzima ATP sintase, né? Capta energia para a formação do ATP, o complexo ATP sintase e a enzima, né, para a formação de ATP. Então, lá no final. Então, como é necessário 4 íons hidrogênios indo para o espaço intramembranoso, ele forma um ATP. Então, a cada 4 íons H+ que vão para o espaço intramembranoso, forma um ATP. Então, 4H+ aqui, passando para cá, depois forma um ATP. Sendo que o NADH, ele consegue passando pelo complexo 1, 3 e 4, 10 íons H+.
Se são necessários 4 íons hidrogênios aqui fora para formar um ATP, 10 íons H+, do NADH dividido por 4 para produzir um ATP, o NADH tem aí a produção líquida de 2,5 ATPs. Enquanto que o FAD, né, ele entra depois, então ele não utiliza aqui o complexo 1. Então, o FADH ele só leva 6H+, para o espaço intermembrana. Então, 6H+, passando para esse espaço, necessário 4H+, para formar ATP, o FAD tem uma produção final de 1,5 ATP. Então, o NADH ele é mais rico em ATP do que o FADH. Importante lembrar, pessoal, que não existe molécula quebrada ao meio, fracionada de ATP. Então, isso aqui é só um cálculo bruto, né? Matemática simples, mas na realidade, para facilitar o entendimento, não existe uma molécula pela metade de ATP. É só para saber o gasto, né? No caso, a eficiência do metabolismo oxidativo. Então, agora com um pouco mais de detalhe, pessoal, de novo temos aqui uma nova imagem da nossa mitocôndria, com a membrana mitocondrial externa, a interna, os nossos complexos, os citocromos, né? A ubiquinona, o citocromo C. Temos aqui o complexo 1, com a utilização importante da enzima NADH desidrogenase, complexo citocromo BC1, né? Que seria essa segunda bomba. O complexo, complexo 3, né, que tem outra importante enzima oxidativa, que é o citocromo oxidase, e aqui o complexo da ATP sintase. Então, como que esse ATP é formado? Isso que eu expliquei anteriormente, de uma maneira mais resumida, é chamado de hipótese quimiosmótica. Então, aquele aumento do H+, no espaço intermembrana, depois gerando energia cinética para a captação da ATP sintase e formação da ATP. Então, conforme os elétrons eles são transferidos ao longo da cadeia de citocromos, a energia é usada para bombear H+ de dentro para fora da mitocôndria, né, nesse espaço intermembrana. Então, a hipótese quimiosmótica, ela fala que o NADH permite a passagem de 10H+ para o espaço intermembrana. Então, esse NADH, certo? Ele fornece os elétrons para o complexo respiratório 1, que leva para o espaço intermembrana 4H+. Então, esses elétrons pela ubiquinona vai para o segundo complexo respiratório, lá o complexo respiratório 3. Esses elétrons vão para lá e passam 4H+ para o espaço intermembrana. E depois, pela citocromo C, né, no complexo respiratório 4, esses elétrons chegam até essa proteína que joga para fora 2 íons hidrogênio, certo? Então, isso aumenta o gradiente de H+ no espaço intermembranoso e faz com que a volta desse H+ pelo complexo ATP sintase, por meio dessas chamadas unidades respiratórias, crie aí um gradiente de energia positivo, então a energia cinética para ser captado pelo complexo da ATP sintase e a combinação do ADP com fosfato inorgânico formando o ATP. Importante lembrar que aqui no final desta reação, o oxigênio tem a sua função de ser o aceptor final de elétrons, formando água e permitindo que o NAD e o FAD estejam novamente liberados para a continuidade da reação. Como eu falei anteriormente, a cada 4H+, um ATP é fosforilado. Então, o NADH ele leva para fora 10H+, e tem uma produção bruta aí de 2,5 ATPs. Com relação ao FAD, pessoal, ele entra posteriormente na reação, ele não entra no primeiro complexo. Então, ele já entra com a utilização da ubiquinona aqui no complexo respiratório 2. E o que acontece? Então, quando ele chega no complexo 3, o complexo 3 aceita esses elétrons que vieram do FAD e o hidrogênio, né? E leva para fora do espaço intermembrana 4 íons hidrogênios. Depois, esses elétrons com a citocromo C é levado até o complexo 4, que aceita esses elétrons e joga 2 íons H+ para o espaço intermembrana. Esses íons H+, que vão para fora, ao mesmo tempo os elétrons que aqui estavam se combinam com a água, que vai se combinar com os íons hidrogênios que tem aqui fora. Desculpa, vai se combinar com o oxigênio, que vai se combinar com os íons hidrogênios aqui, na matriz mitocondrial, e formar a água, aceitando esses elétrons e permitindo a continuidade da reação. Então, o FADH ele leva para fora apenas 6H+. Isso aumenta também o gradiente de H+ no espaço intermembranoso, vai fazer a geração dessa energia cinética, né, potencial, que esse H+ vai entrar por meio da ATP sintase,
né? Vai haver essa volta do H+ para a matriz mitocondrial e a ATP sintase capta essa energia cinética, né, a unidade respiratória, fosforilando aí o ADP e o fosfato inorgânico para a formação do ATP. Certo? E a cada 4H+, um ATP é fosforilado. Então, como o FADH leva 6H+ para o lado de fora, tem a formação bruta aí de 1,5 ATP. E o oxigênio, né, pessoal? Para que ele serve? Então, já dei uma pincelada anteriormente, mas ele é o aceptor final de elétrons aqui no final da cadeia respiratória. Então, aqueles elétrons precisam sair aqui do complexo respiratório 4. Um dos citocromos aqui no complexo 4 é chamado citocromo A3. Então, ele precisa sair o elétron do citocromo A3 para a cadeia de transporte de elétrons não ser interrompida. Então, o O2 ele vai atuar como aceptor final de elétrons. Então, esse oxigênio aqui se junta, então, aos íons H+ na matriz mitocondrial, formando água e permitindo, assim, que o FAD+ e o NAD+ estejam novamente livres para a continuidade da reação e também permitindo que essas proteínas aqui intermembranas, esses complexos, eles voltem aos seus estados reduzidos e depois oxidados e reduzidos e mantendo a continuidade da reação no sistema aeróbio. Então, os NAD e FAD restantes eles estão aptos novamente a participar mais uma vez da desidrogenação e a continuidade destas reações. Então, o O2, o oxigênio, ele é fundamental para a continuidade do sistema aeróbio. Então, o oxigênio que a gente capta do ambiente, né, ele passa por processos aí de transporte, que a gente vai ver mais para frente na disciplina, para depois ser utilizado na parte final da cadeia respiratória, sendo o aceptor final de elétrons. Essa é a principal função do oxigênio, ser o aceptor final de elétrons. E vou pedir para que vocês assistam esse vídeo que eu vou botar como material complementar lá no Moodle. Então, de uma maneira bruta, final, né? Qual é a produção de ATP por uma molécula de glicose? Então, a glicólise em si fornece 2 ATPs, uma molécula de glicose passa pela glicólise e fornece 2 ATPs, né? Isso lá no citoplasma, é o metabolismo da glicólise. Mas junto da glicólise também há a produção de 2 NADH e 2 íons H+, e também 2 piruvatos. Esse piruvato vai entrar na mitocôndria, passar pelo ciclo de Krebs. Aqui no ciclo de Krebs, ele vai passar pela formação de 6 NADH e 2 FADH. Lembrando que a conversão do piruvato em acetilcoenzima A também produz aí 2 NADH. Então, estes NADH2 aqui, 2 NADH, 6 NADH e mais 2 FADH, vão contribuir para a produção de mais 30 ATPs. Então, 2 ATPs vindo do GTP do ciclo de Krebs, 3 ATPs vindo do FADH que adentrou a cadeia respiratória e 25 ATPs que vieram dos 8 NADH vindos do ciclo de Krebs, da formação da acetilcoenzima A e da glicólise. Então, eles entram na cadeia transportadora de elétrons e contribuem aí com 25 ATPs, totalizando a partir de uma molécula de glicose 32 ATPs e formando lá água também no final dessa reação. Então, o oxigênio sendo o aceptor final de elétrons, permitindo a continuidade da cadeia respiratória de elétrons e formando água. E nesta imagem, a gente pode ver nesta tabela, né? Aqui nós temos o processo metabólico. Então, eu falei sobre os processos metabólicos até então, né? A glicólise, a transformação, né? A conversão do piruvato em acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs. Então, qual é o produto de alta energia, né? Resultante deste processo? Quantidade de ATPs a partir da fosforilação oxidativa do sistema aeróbio e o subtotal de ATP. Então, a glicólise, pessoal, ela fornece, por uma molécula de glicose, 2 ATPs. Já dá um subtotal de 2 ATPs formados pela glicólise. Mas lembram que ela também é chamada de primeira etapa do sistema aeróbio. Então, a glicólise também fornece 2 NADH, que depois vai entrar no sistema da fosforilação oxidativa, no sistema aeróbio, e formar 5 ATPs. Então, aqui a gente já tem um subtotal de 7 ATPs. Com o piruvato sendo convertido em acetilcoenzima A partir da glicólise, ele fornece 2 NADH. E esses 2 NADH vão fornecer, então, 5 ATPs, depois na cadeia transportadora de elétrons, né, na fosforilação oxidativa, já dando um subtotal de 12 ATPs. Depois vem o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs em si já forma 2 GTPs, ou seja, mais 2 ATP, vai para um subtotal de 14 ATPs. O NADH,
oriundo do ciclo de Krebs são 6 NADH do ciclo de Krebs. Isso dá um total de 15 ATPs na fosforilação oxidativa, e já dá um subtotal de 29 ATPs. Mas lembrem que também tem um carregador de elétrons, o FADH. Então, são 2 formados no ciclo de Krebs que vão entrar na fosforilação oxidativa e formar 3 ATPs, dando um total de 32 ATPs. Então, o total de uma molécula de glicose é a formação de 32 ATPs pelo metabolismo oxidativo. Lembram que a glicólise também tem a peculiaridade de quando é com glicogênio, ele tem uma reação a menos, ele utiliza o próprio fosfato inorgânico. Então, quando vem do glicogênio, aí dá a formação de 33 ATPs pelo sistema aeróbio. Antigamente, pessoal, se considerava que eram necessários 3H+, para formar um ATP. Hoje já se sabe que 1H+ é necessário para levar o ATP da matriz mitocondrial para o citoplasma para ser utilizado nos processos celulares. Então, na realidade, antes se acreditavam que eram 3H+ para formar um ATP. Hoje já se sabe que são 4. 3 para formar esse ATP e 1 para carregá-lo da matriz para o citoplasma. Então, antigamente se dizia que o metabolismo aeróbico contribuía com 38 a 39 ATPs. Hoje já sabe que não é esse número, são 32 ou 33 ATPs, porque houve essa atualização científica, né? E quão eficiente é a fosforilação oxidativa na conversão da energia dos alimentos para utilidade biológica? Lembrem que o alimento, né, começa lá com a reação solar, formação dos alimentos, e a gente depois consome esses alimentos. Então, a energia contida nas moléculas de ATP produzidas pela respiração aeróbia, dividida pela energia potencial contida na molécula de glicose, pode nos dizer quão eficiente essa reação é. Então, considerando que um mol de ATP tem aí uma carga de 7,3 quilocalorias e 1 mol de glicose tem uma quantidade de 686 quilocalorias, se a gente multiplicar 32 ATP gerados pela fosforilação oxidativa pela energia da molécula do ATP, daria 233 quilocalorias, enquanto que uma molécula de glicose tem 686 quilocalorias. Então, dá uma eficiência total de 34%, sendo que 66% dessa reação é perdida na forma de calor. Então, ela tem uma eficiência aí de 34%, a fosforilação oxidativa. E todos esses processos, pessoais, nos explicam também por que o sistema oxidativo ele é um pouco mais lento do que as reações da glicólise e da fosfocreatina, porque tem muito mais reações embutidas, enzimas envolvidas, então vários processos aí que fazem com que a reação seja ainda mais lenta. Isso que a gente está falando da produção a partir do carboidrato. Nas aulas seguintes nós vamos falar também quando a reação vem da gordura ou da proteína. Então, para finalizar essa aula de hoje, os metabolismos, sistemas energéticos são muito importantes no nosso dia a dia e também no exercício. Então, eu vou passar aqui um dia a dia normal para que vocês pensem como pode ser o fornecimento de energia nesses processos. Então, a pessoa está dormindo, depois ela acorda, né, levanta da cama, vai tomar o seu café, depois ela vai precisar sair, o ônibus passou e ela está atrasada, ela precisa dar um sprint para pegar esse ônibus. Qual que é a principal fonte aí de energia nesse momento? Depois ele senta lá no ônibus, descansa, né? Recupera, quem que vai estar atuando aí nesse momento. Depois ele vai estudar, chegou no seu trabalho, quem que vai estar atuando na principal forma de energia nesse momento. Chegou no final do dia, resolveu aí fazer um exercício aeróbio, 30 minutinhos diários, né? Uma velocidade moderada, bem baixa. Quem vai estar fornecendo principal energia para esse indivíduo? Descansa, se recupera e volta para a cama. Quem vai estar fornecendo energia nesses momentos aí, como acontece a contribuição energética, a interação dos sistemas, baseado também no sistema aeróbico, que foi o tema da aula de hoje. Certo, pessoal? Então, vou finalizando a aula por aqui. A gente vai continuar ainda no metabolismo aeróbico, utilizando outras fontes energéticas durante o exercício. Um abraço e até mais!